E aí, turma do YouTube, e aí, turma do Fala Insiders, aqui que é o nosso podcast. Galera, tá frio aí ou não tá? Aqui em São Paulo tá bastante frio. E lá em Curitiba? Como é que tá lá em Curitiba? Será que tá frio lá? Gente, é o seguinte, é, é muito importante, né? Toda vez que a gente vai tomar uma decisão de investir, de montar uma estratégia, que a gente aprenda sempre com aquelas pessoas que são os melhores, né? Eu acho que quando eu vou pedir um conselho para alguém, eu sempre procuro entender a história dessa pessoa, eu procuro entender a trajetória dessa pessoa, porque isso me encurta muito tempo, porque é aproveitar e beber de toda a sabedoria que essa pessoa teve ao longo de todos esses anos, né? E hoje a gente está com uma pessoa aqui super especial, que é a Camila. A Camila Porto, para quem não conhece, ela é uma referência, né, em Facebook. E depois ela foi, obviamente, entendendo cada vez mais das mídias sociais. Mas o Facebook foi o ponto chave, tanto que ela escreveu um livro muito bacana para que todo mundo conheça sobre esse universo, né? Porque é um universo que tem muito detalhe, é um universo que a gente tem que conhecer muito sobre ele. E ela, como especialista nisso, ela foi lá e, como se diz, né, bebeu água limpa, né? Lá atrás ela tava cortando o mato, né? O mato estava alto. Hoje a turma já tem uma estrada pavimentada, bonitinha, asfaltada, mas alguém lá atrás teve que cortar o mato para isso, né? E ela, né, de alguma forma trabalhou muito isso, se tornou uma referência. Então a gente vai conversar com ela. O Lincoln, que está aqui com a gente também, vai bater papo. Camila, obrigado mais uma vez aí por você estar aqui com a gente, né, batendo papo, disponibilizando o seu tempo e ajudando a gente aí a impactar a vida dessas pessoas com conhecimento. Então, desde já quero te agradecer, né, por você estar aqui e vamos bater papo, né? Vamos conversar e me fala o que é Facebook, né? O que é o mundo do Facebook, que foi o primeiro ponto de partida aí para toda essa história e depois eu quero entender o que você está fazendo hoje, quais são suas soluções, o que é o teu negócio, quem é teu público-alvo, como é que você está ajudando as pessoas. Mas eu quero primeiro começar exatamente fazendo essa pergunta. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite. Você está falando que aí tá frio. A gente até Uh, fala, né? Mas em Curitiba é mais frio. Aqui tá 15 graus e pra gente tá ótimo. Já tá pessoal de camiseta, tranquilo na rua. tá, já dá para pegar até praia, né, se bobear. Não, aqui o pessoal já tá de camiseta essa hora. Já Que tá legal. calor. Mas obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de conversar aí com o pessoal. E sim, né, tô aí desde o começo, brinco, né, que quando eu cheguei era tudo mato e realmente era, era mesmo. E Empenhou hoje, muito nesse mato? muito, Para quem não nossa, sabe empenhar, eu aprendi hoje essa palavra, tá, gente? É trabalhar muito, é capinar muito, é ralar muito, né? é muito empenho, tem que ser, se dedicar bastante. De forma geral, né, é bom você chegar no mercado ou no nicho em que ainda é tudo muito novo, né, porque você tem muitas oportunidades, tem muita coisa para explorar em nível de mercado mesmo, de público, mas por outro lado também é difícil, né? Você achar um caminho, você vai errar muito mais do que as pessoas que vão vir depois, você vai ter que desbravar isso de uma maneira mais é mais difícil, né? Mais complicado, mas tem os seus prós e contras. Então, quando eu comecei lá atrás não tinha nada, então, de alguma forma, era fácil, né? Porque tinha pouca concorrência, tinha pouco ainda, poucas alternativas, mas por outro lado, ela era muito difícil também, porque a gente não tinha as ferramentas, não tinha as soluções. O mercado, de modo geral, não tinha o entendimento que tem hoje, né, da importância das redes sociais, então foi uma batalha bem dura para mostrar para as pessoas, né, que aquilo ali tinha valor e era importante para os seus negócios. Então, esse é um pouco, né, do ponto positivo e negativo quando você tem a oportunidade de desbravar o mercado que tá começando. E ali, naquele momento, né, essas dificuldades que você teve, conta um pouquinho de algumas curiosidades aí que você, né, eventualmente lembre,
quando você falava para as pessoas da importância do assunto, o que vinha de visão negativa, né? Ou de coisas que, que história é essa, né? É a mesma coisa quando a gente estava lá na máquina de datilografar, né? Aí daqui a pouco vem um teclado e vem não sei o quê. E é isso, né? Assim, as pessoas têm uma certa dificuldade inicial de aceitar a mudança, aceitar a inovação, mesmo no caso de um Uber, né? Que a gente pega um exemplo do Uber. Como assim? Eu vou entrar num carro que eu não sei quem que é, eu não conheço quem está dirigindo esse carro. E aí você tem toda aquela preocupação inicial, mas aí depois que o negócio pega, pronto, já criou a cultura e já foi embora, né? Mas conta um pouquinho dessas curiosidades aí, dessas dificuldades iniciais que você teve para poder falar do tema, né? Que é um tema tão importante. Assim, eu comecei a trabalhar com marketing digital, né? E há mais ou menos uns 10 anos, lá em 2000 final de 2019, eu abri minha empresa, CNPJ, essas coisas todas. E aí comecei a empreender, enfim. E se eu for te falar assim que até hoje muita gente ainda não acredita no potencial da internet, né? Com a pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande, as pessoas começaram a ver que não tinha alternativa. Então, muitos dos céticos ou fecharam as portas, né, porque continuaram não acreditando, ou tiveram que ali a trancos e barrancos se adaptar e dar o braço a torcer e ir para o online, né? Mas, Sim. inclusive, essa semana até eu postei um conteúdo no meu Facebook falando da importância de anúncios, né? De você investir em anúncios e tal. E ainda muita gente não acredita ou não valoriza o potencial da ferramenta, né? De como você pode impactar muita gente de uma maneira muito acessível, muito barata, enfim. Então, até hoje, ainda tem muita gente cética em relação à importância dessas ferramentas, né? Então, com a aceleração aí dessa necessidade da pandemia, como eu falei, ou céticos ou quebraram, ficaram de fora do mercado, ou tiveram que entrar aos trancos e barrancos, mas ainda é muito comum. Mas lá no passado, era muito mais difícil você convencer uma pessoa. Primeiro, quando eu comecei, o Orkut bombava, eles só falavam em Orkut e tal, e eu comecei a bater na tecla do Facebook. Facebook, por quê? Os meus chefes, eles foram para os Estados Unidos lá participar de rodada de investimento e tudo mais, e eles vieram e falaram, ó, Camila, lá no Facebook, perdão, lá nos Estados Unidos, só se fala em Facebook, vamos focar em Facebook, porque é o futuro, o Facebook está crescendo muito e tal. E aí comecei a estudar sobre o assunto, né? E eu brinco que uma dificuldade inicial é que eu não tinha um livro, um curso, eu tive que criar o meu próprio livro, né? Escrever o meu próprio livro e criar o meu próprio curso sobre o assunto, porque não tinha nada sobre isso. Ah, tá. Então, essas foram assim as dificuldades. E aí convencer as pessoas em primeiro momento de que o Orkut ia ser ultrapassado, né? Que era uma coisa que deu muito certo no Brasil, mas o restante do mundo nunca adotou assim o Orkut. E aí começar esse processo realmente as pessoas começarem a entender. Aí sempre tem, né, no mercado, os primeiros que adotam, né, as ideias, os primeiros que vão puxando. Então fui atraindo essas pessoas e aí a gente chegou num ponto, principalmente em 2016 ali, em que teve um episódio chamado Cambridge Analytica, que foi uma empresa lá da Inglaterra que interferiu, né, teoricamente, nas eleições dos Estados Unidos e criou um ceticismo muito grande em relação ao uso do Facebook. E as pessoas necessariamente nem sabiam exatamente o que aconteceu, mas muita gente não queria mais usar o Facebook, falou que o Facebook tinha morrido e que não sei o quê. E como eu estava muito centrada em Facebook, o meu negócio como um todo, eu precisei abrir, né, o leque, começar a abraçar outras redes, outros conteúdos, para que eu pudesse também continuar atendendo o mercado. Então, foram várias fases, desde a aceitação, né, o querer aceitar o Facebook, aceitado, vamos dizer assim, vem essa parte do ceticismo, das pessoas começarem a rejeitar a plataforma, de começarem a questionar, de começarem a se perguntar se ela realmente era efetiva ou não. Hoje a gente já está um pouco mais pacificado em relação a isso, porque todo mundo viu a importância do online, né, nos últimos meses. E aí agora a gente tem uma leva muito grande de empresas que algumas estão sendo bem-sucedidas, outras não estão, e aí a gente começa a ver também o crescimento, né, do ceticismo, principalmente dos que não tiveram resultados. Mas não porque a rede não funciona,
É porque elas não estão sabendo, né, utilizar as plataformas. Então você acha que o Instagram ele não vai tomar o lugar do Facebook, os dois andam juntos, ou você acha que o Facebook acabou, que nem muita gente acha, né, por aí? O Facebook é uma empresa gigantesca, né? A gente tem que se colocar assim na posição de não é uma briga de torcida, né? Que é eu torço para o A, ou torço para o B, ou o A vai ganhar, ou o B vai perder. A gente tem que entender que o Facebook é uma empresa global, uma das maiores empresas do mundo, se não me engano, é a quarta maior empresa do mundo, e a gente tem que entender que eles sabem o que estão fazendo. Então, assim, é complicado a gente dizer, o Facebook o Instagram vai acabar, ou o Facebook vai acabar, porque hoje em dia, com o acesso que a gente tem à tecnologia, ao celular, a gente não fica mais só no Instagram, só no Facebook, só no TikTok, só no e-mail, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente começa a diluir o nosso tempo. Eu não uso mais o Facebook, beleza. Só que, assim, a pergunta não é necessariamente essa, né? O meu cliente usa, essa plataforma é útil para o meu cliente? Porque se fosse assim, né, eu não usaria o WhatsApp, porque eu particularmente detesto o WhatsApp. Mas os meus clientes gostam, então acho que o ponto é a gente ficar atento, para onde as pessoas estão indo, para onde a atenção das pessoas está indo, né? Essa eu acho que foi o grande ponto que eu tive essa vantagem, vamos dizer assim, né? Ao estar indo para um lugar antes de todo mundo ir. E eu tive sorte também, e competência, eu acredito, de aquela escolha que eu fiz foi a acertada. Porque a gente teve uma corrida agora recente, muito grande para o Clubhouse, por exemplo, que é aquela rede social de áudio. Que acabou, Muita gente foi e morreu na praia, entende? Então, é um conjunto de coisas. Então, nem sempre, às vezes, você ir primeiro é bom, porque você vai e não dá certo, né? Sim, e aí sim. você tem que voltar. Mas sobre a sua questão ali, eu não acho que nem o Instagram, nem o Facebook vão acabar tão fácil, tá? A gente vai ter mais concorrência, a gente vai ter essa dispersão da atenção, mas eu acho que a pergunta principal é aonde o meu cliente está, né? Para onde eles estão indo, o que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo. No meu caso, o Instagram funciona muito bem para gerar engajamento, para visibilidade, mas aonde as pessoas compram mesmo, onde elas clicam para comprar é no Facebook e no e-mail, sabe? Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão assim, quais são as oportunidades, quais os canais, o que o meu cliente prefere, o que ele gosta, o que converte mais, e eu estou ali aonde o meu cliente prefere, né, que eu esteja. E, na verdade, vão se complementando, né? Que eu acho que isso é muito importante. Você colocou um ponto aí, que é essa questão das pessoas não terem um conhecimento, né, sobre as estratégias de investimento nas mídias sociais, e muitas vezes são céticos, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente para quem está empreendendo e para quem quer vender algo para o público-alvo, seja um B2B ou um B2C, não importa, é que todo mundo deveria parar pelo menos um pouquinho de tempo para aprender, né? O empreendedor, principalmente quando a gente está falando de empreendedores pequenos e médios, né? Porque todo mundo tem 3 fases. Você tem aquela fase que você é mais operacional, tem a fase que você é mais executivo e tem a fase que você é mais estratégico. Então, quando você está começando um negócio, cara, é difícil. Você faz de tudo e mais um pouco, né? Depois você vai crescendo um pouquinho, vai trazendo mais gente para o jogo e vai dando as diretrizes. Mas mesmo assim, mesmo no primeiro dia, eu acho que tirar um pouquinho do seu tempo para que você vá aprender. E hoje em dia é tão rico, né, é tão vasto as possibilidades de aprendizado, para que realmente antes de você falar se aquele assunto é bom ou se aquele assunto é ruim, que você conheça sobre aquele tema, né? Mesmo que você não seja um expert naquele tema, para entender o quanto que aquele tema pode ajudar a alavancar o teu negócio, né? Então, acho que existe um pouco também aí de uma visão míope das pessoas que não sabem, não conhecem e acabam não aproveitando as oportunidades. E aí me fala uma coisa, quando você, lá atrás, quando você criou a tua solução, o que você enxergou de oportunidade para você? Qual foi a sua solução? O que você vendia? Como é que você ganhava dinheiro lá atrás, no começo do teu negócio? O início foi um pouco assim, meio que sem querer, pra falar bem a verdade. Porque assim, eu comecei
a usar muito o Facebook na empresa que eu trabalhava, né? Eu era carteira assinada, tudo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 por aí. Então foi esses dias, né? Foi, então, Por quem me dera. isso que eu falei para ela, acho que deve ter sido uns 2 anos atrás. Por quem me dera. E aí, ali eu trabalhava com carteira assinada e tal, e aí eu comecei a aprender lá e aplicar na empresa mesmo. E aí eu criei um blog e comecei a ensinar as pessoas a fazer as coisas no Facebook. Então, isso veio, né, do meu primeiro emprego com tecnologia, que foi na redação de um portal de conteúdo. E eu gostava muito de escrever e fui lá e criei um blog. Na época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, o Facebook estava começando, não tinha nem fanpage ainda, era tudo perfil e tal. E você estava fazendo aquilo ali, mas sem intenção de ganhar dinheiro com isso, ou mas com o intuito realmente de ajudar as pessoas diante Exato. do tema? Porque as pessoas vinham demandando ali as suas necessidades, e você primeiro pensou o seguinte: primeiro eu vou servir, né? Então, como é que eu sirvo as pessoas? Como é que eu ajudo as pessoas? Foi um pouco nessa linha. Assim, eu trabalhava já, então eu já tinha um emprego, não era necessariamente com o Sim, intuito de ganhar dinheiro, né? E sim. aí eu fui me envolvendo em alguns projetos e fui conhecendo algumas pessoas, e aí comecei esse blog. E ali eu fazia, tipo, tutorial, assim, como criar um Facebook, como transformar em página, como personalizar o link, enfim, fui fazendo esses tutoriais. Certo. E aí o pessoal começou a achar aquele conteúdo e começou a me colocar como uma referência. Então, na época o Twitter ainda era muito forte, então o pessoal queria conversar, queria fazer consultoria, queria que eu gerenciasse a página, enfim, eles começavam a ver que eu sabia sobre o assunto, era uma das pioneiras, uma das primeiras pessoas, e queriam que eu fizesse consultoria e tal. E aí, como consultoria, essas coisas, é uma coisa que não é escalável, né? Então, e eu trabalhava, eu não podia gerenciar uma página de alguém e tal, porque isso demanda tempo e eu tinha meu emprego, fazia faculdade ainda, então não tinha como. Aí eu comecei a pensar na possibilidade de cursos. Aí eu fui convidada para dar um curso sobre Facebook aqui em Curitiba presencial. E eu dei um curso ali num período, acho que sei lá, uma tarde, e naquela tarde eu ganhei R$ 800. Que legal. E aí eu, tipo, aquilo Opa, assim, começou. explodiu a minha cabeça, porque eu trabalhava o mês inteiro e tinha lá o salário bruto de R$ 1.200, né? Final do mês saía lá R$ 900 por mês. Aquilo ali explodiu minha cabeça. Eu pensei, poxa, vim aqui uma tarde, falei de uma coisa que eu gosto, as pessoas amaram, né? E ainda ganhei o que eu ganhava no mês inteiro. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí, né? E aí eu comecei a pensar nessa questão de fazer um curso. Legal. E aí a ideia veio assim, eu brinco, né, que as pessoas entravam no site e queriam saber, Camila, quando que você vai vir aqui em Recife? Quando que você vai vir aqui em Teresina dar um curso? Eu falo, olha, desculpe, mas acho que nunca, porque só você que quer saber sobre Facebook aí, eu não vai, eu vou lá em Teresina dar um curso para uma pessoa. E aí me veio a ideia de fazer um curso online. E Entendi. aí, com o curso online, eu conseguia vender daí para o Brasil inteiro. Uma primeira pessoa que comprou, que não era um amigo, né? Que a primeira pessoa mesmo que comprou era um amigo, acho que ele ficou com dó e comprou. A Mas tia, a a avó, né? primeira pessoa mesmo que comprou, uma pessoa do Rio de Janeiro, e aquilo ali, assim, eu comecei a Lembra o nome ver. dele ou não? Era uma mulher, eu não lembro agora. Que Acho que era legal. alguma coisa Ana, alguma coisa assim. E ali ela passou, era R$ 100, acho, na época, e assim, aquilo ali começou, então, e era tudo muito amador ainda, não tinha live, não tinha plataforma, Hotmart, essas coisas todas que a gente tem hoje, né, que você vai lá, em 2 minutos você cria um curso, enfim, mentorias, essas coisas assim. E aí o curso era ao vivo, eu dava o curso, marcava o horário, né, a pessoa aparecia lá, 2, 3, 4, 5 pessoas, eu gravava o curso online, queimava um CD no Nero Burner, que era um gravador de CD, e mandava o CD para casa da pessoa com o curso gravado, um certificado e tal. Então começou. Botava uma etiquetinha bonitinha. Sim, mandava a etiqueta, um certificado.
E assim eu fui fazendo de tudo um pouco, dava o curso, fazia o certificado, ia no correio, fazia etiqueta, cobrava, mandava o link, mandava o e-mail, montava a aula, Faz dava aula. uma dedicatóriazinha, né? Pô, obrigado pela força. Não, e era sempre assim, era eu sozinha, e era sempre a equipe Camila, mas eu fazia tudo, né? E sempre a equipe Camila Porto. Então eu fazia desde o atendimento até cobrar, mandar link, tudo. E aí, com isso, o negócio foi avançando. E aí, um dia eu estava lendo um e-book sobre vender pelo Mercado Livre. E aí, uma hora, acho que era umas 2 horas da manhã, eu estava lendo aquele e-book e a pessoa falou sobre curso online, gravado. Aí, aquilo ali explodiu a minha cabeça de novo, né? Hoje parece assim tão óbvio, né? Mas naquela Sem dúvida, época. sem dúvida. E aí eu pensei, poxa, eu não preciso então falar 10 vezes por ano a mesma coisa. Eu posso gravar e a pessoa pode Sim, comprar e pode assistir a hora que ela quiser. E aí foi esse o novo salto que eu acabei dando, né? Porque daí eu consigo que ter escala, legal. né? Eu não preciso estar ali naquele horário, a pessoa compra, assiste a hora que ela quer. E aí eu começo a ter escala e começo daí a focar em outras coisas no marketing e tudo mais, e aí a gente começou, né, a trabalhar com essa questão do curso gravado. Então, esses foram os saltos, né, que foram dando. Uhum. Então, desde o presencial, o online ao vivo, e aí foi para o curso gravado, que é o modelo que a gente tem até hoje. E dentro dessa cronologia, né, como é que funciona o processo de atualização das coisas, né? Porque imagino que, de alguma forma, a gente acaba tendo um processo aí de atualização, de mudança. Como é que você vai se reinventando em cima dessas mudanças? E se isso é uma constância ou não? Como é que funciona isso no teu mundo? Eu acho que existem duas frentes importantes, né? A primeira, acho que é a mais importante, é a atualização do mercado e do público. Certo. Então, assim, as demandas do público. Então, no passado, as pessoas queriam um curso de Facebook, elas queriam aprender a mexer no Facebook. Certo. E o curso era assim, mostrava onde que a pessoa tinha que clicar, em qual botão e tal. E na medida que o tempo foi passando, as pessoas se tornaram mais vividas dentro da plataforma, elas já sabiam como as coisas funcionavam e tal. E elas começaram a demandar questões mais de estratégia, de como pensar com a plataforma, né? Então, essa é uma evolução, uma mudança de mercado. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas começaram a ter essa rejeição ao Facebook, devido a toda a conversa que foi criada, né, na mídia e entre as Uhum. pessoas sobre questão de privacidade e tal. E elas começaram aí a buscar alternativas, né? E no caso elas foram para o Instagram, que não faz sentido nenhum, mas elas não queriam o Facebook, mas foram para o Instagram, que é a mesma coisa. Tá tudo bem. Vai entender, né? Vai Tá entender. bom, né? Então tá. Aquela falsa sensação de segurança, né? Não, eu vou para o Instagram, então, porque o Facebook não tem privacidade, enfim. Mas aí você tem que ouvir, né, as pessoas e ver o que elas estão demandando. Então, eu vejo que tem essa demanda da cultura do teu público, né, das pessoas terem uma necessidade e ela ir evoluindo ao longo do tempo. E com isso eu comecei também a formatar melhor o meu conteúdo. E ele hoje é mais focado na estratégia das redes sociais do que na plataforma. E essa é uma questão que eu tenho com os alunos. Eu falo assim: olha, aqui é igual a aprender a dirigir. Você aprendeu a dirigir, você vai dirigir um Uno, você vai dirigir uma caminhonete, você vai dirigir uma BMW, você vai dirigir. Você vai se bater ali no começo e tal, mas o dirigir, né, usar a plataforma, é a mesma coisa. Então, eu tento falar para as pessoas: olha, não fique muito apegada com o botão que era verde, agora é rosa, porque tem pessoas que são apegadas com o visual da plataforma. Uhum. E se você for muito ligada a isso, você não consegue avançar, porque ele realmente muda toda hora. E o meu Facebook é diferente do seu, porque ele lança uma atualização para mim, não lança para você. Então, essa é uma evolução também que a gente tem que ter com o público, né? Entender qual o estágio que ele está. E isso vai, no meu caso, as atualizações que eu vou lançando, né, para os alunos, vai muito pautada nisso. Então, a gente teve recentemente mudanças lá com a chegada do iOS 14.
Então, é uma mudança técnica, né, que vai exigir uma atualização, porque a plataforma em si mudou, mas a base, de modo geral, continua a mesma. Então, é uma coisa específica que tem que ser atualizada, que tem que ser entendida. Então, eu trabalho com essas duas. Esse é o meu mundo, né? Tem essa atualização da evolução do uso das plataformas e tem a atualização técnica mesmo, de layout, que acaba mudando ali a todo momento. E a gente vai sempre avaliando com os alunos, né, as necessidades de atualização. Mas eu tento trabalhar sempre com essa questão de que foca no que tem que ser feito e não necessariamente no layout, porque ele muda muito. Entendi. Mas falando dessa mudança, você acha que agora o Facebook, o Instagram recentemente falou que agora o Instagram é uma rede social de vídeo, e você acha que isso é uma tendência? Você acha que o Facebook também tem para caminhar por esse lado? O que você achou dessa mudança para vídeo e não mais fotos no Instagram, pelo menos? O Facebook, para quem assim acompanha a parte mais do negócio Facebook, do que eles têm de outras iniciativas. Eu tive a oportunidade de ir no evento deles no F8, foi em 2018, e a gente não faz ideia do que é o Facebook. A quantidade de inteligência, de tecnologia, de pessoas, de inovação que eles trabalham lá e que não chega para a gente, né? Assim, então, o bastidor ali do Facebook é muito interessante. E eles agora já estão em outra pegada, o Facebook em si, que é o metaverso, né? Eles já estão pensando numa realidade lá para frente, daqui 10 anos, que as pessoas vão interagir mesmo no ambiente online, no mundo online. Então, é uma outra visão, sabe? Então, essa mudança do Instagram é para jogar o jogo, né? Então, chegou o TikTok, começou a pegar ali essa audiência, essa galera, e eles, de alguma maneira, vão começar a mudar para ver o que cola ali e para eles bater de frente com o TikTok. Facebook ainda é um pouco mais complicado, porque eles estão agora com essa pegada de reestruturar toda a experiência da pessoa dentro da plataforma. Então, essa mudança do Instagram, eu acho que é mais uma tentativa deles de emplacar mais algumas coisas. Então, eles deram muito certo com Stories, não deram tão certo com o IGTV, agora eles estão trazendo essa parte de monetização, né, que o TikTok tem mais forte do que eles, com aqueles selos, marcos, lives, estrelas. Então, eles sempre estão fazendo essas adaptações, né, da plataforma e inserindo novos recursos ou formas de minimizar o impacto das outras plataformas. Então, no caso, agora a briga é com o TikTok. Ô, Camila, em cima desses pontos todos, normalmente as pessoas procuram você, não, além de ter toda essa jornada que ele vai ter no Facebook, enfim, mas também para entender como ele usa as estratégias dele, para que ele também possa ganhar dinheiro com o Facebook, que ele, de alguma forma, você ajuda ele, os seus cursos ajudam eles também a ter essa visão mais estratégica de negócio. Como é que funciona isso? Porque para quem não está ali no dia a dia, né, fala, poxa, como eu ganho dinheiro com o Facebook, né? Então, como é que é isso? Como é que você compartilha isso? Como é que você ajuda as pessoas nesse sentido? Só para a gente ter uma visão também, né, do lado de quem está investindo, né, nisso. O perfil do meu público é quem tem um negócio, Ah, quem tem um negócio físico, um e-commerce, não é necessariamente o influenciador, né? certo. A pessoa que vai vender. Claro, as pessoas acabam, né? Como eu trabalho vendendo cursos, as pessoas veem eu como um exemplo, enfim. Mas o público que eu costumo atender, que eu gosto, né, de falar, é o cara que tem um pequeno negócio, uma loja física, ou um e-commerce, que é um consultor, que vende serviço, tem uma agência. Então, essas são as pessoas que costumam, né, ser mais os meus clientes. E a minha grande intenção, né, com os treinamentos, o ponto principal é dar autonomia para o empreendedor. Uhum. Seja para ele mesmo fazer,
ou para ele saber o que pode ser feito para cobrar quem vai fazer, né? Então, porque Perfeito. tem muitos casos, pessoas, eu queria fazer isso, e a minha agência falou que não pode. Aí eu resolvi vir fazer o curso para ver o que dá para fazer, o que dá para melhorar. Eu tenho um departamento lá de marketing e eu quero também saber, né, das coisas. Então, isso que você comentou há um tempo atrás, né, sobre as fases do empreendedor, eu acho que é importante, porque você está falando do marketing, né, do seu negócio. Pô, Então, total. sem clientes, sem vender, não faz sentido você ter um negócio, né? Então, eu acho que, às vezes, o empreendedor, ele delega algo que não seria tão interessante, ou ele não se interessa por algo que é de extrema importância no negócio dele, que é a parte do marketing, né? Então, é muito comum os empreendedores chegarem, eu não sei fazer isso aí, os meus funcionários que fazem. Tá tudo bem, né? Não tem problema. Agora, eu acho muito importante você saber o que dá para fazer, né? Então, acho muito importante você saber, né, as possibilidades e tudo mais, para que você possa, pelo menos, cobrar, né, as coisas. Então, esse é mais ou menos o perfil. Então, vai ter todos os tipos de negócio, desde quem tem um e-commerce, loja física, agência, prestador de serviço. Hoje mesmo estava falando com uma aluna que vende terapia, tem gente que vende colchão, que vende carro, clínica de estética, tem um pouco de tudo. E tem essas possibilidades de quem já tentou fazer e não conseguiu, quem contratou uma agência ou um profissional e a pessoa não conseguiu entregar resultado, ou a pessoa não ficou satisfeita e ela mesma resolveu aprender para fazer. E o meu intuito com essas pessoas é tornar simples, né? Então, é um curso rápido, é um curso focado nas coisas que realmente importam, baseado nesses 10 anos de experiência. Eu acho que eu consegui enxugar bem, assim, do que é importante e o que não é dentro desse perfil, né? Do cara que não tem tempo para ficar ali o dia todo produzindo conteúdo e tal. O que tem que ser feito, né, de forma mais direta e objetiva para você ter resultados aí maiores com as redes sociais. Então, esse é o propósito principal do curso. E quando a gente fala de redes sociais, é, quanto é importante as pessoas que querem vender algo criarem uma autoridade, né, nas redes, né, serem referências, compartilharem bons conteúdos. Acho que você acredita que esse é o primeiro passo que as pessoas devem fazer no sentido de se posicionar como alguém que está ali servindo, como alguém ali que é autoridade naquele assunto, para que depois ele entre com produtos, com serviços. Como é que você enxerga? Como é que você enxerga um pouco isso, até para que ele consiga capturar ali uma audiência que está alinhada ali na visão dele, né? Como é, porque hoje em dia todo mundo sai compartilhando de tudo, hoje em dia todo mundo sai falando de tudo, hoje em dia, mas nem sempre está uma coisa mais direcionada para a estratégia do negócio dele, né? Que as pessoas realmente às vezes não sabem o potencial que tem na mão se conseguir trabalhar bem aquele público-alvo com que ele está se relacionando ali, né? Como é que é isso? Só para entender a tua visão. Assim, eu vejo que vão ter, sempre depende, né, a minha resposta, porque tem as Uhum. situações diferenciadas. Existem pessoas que elas só querem vender e pronto. Ela não quer se relacionar, ela Sim. não quer, ela quer vender ali o produto e pronto. Então, um exemplo, né? O pessoal que trabalha muito com e-commerce, às vezes de produtos baratos, ele quer vender, entregar e pronto, né? Ele quer giro, ele quer Sim, sim. pessoas entrando e comprando. É isso, então ele não precisa se relacionar, ele só precisa fazer um anúncio bacana, que chame atenção, que converta bem, e ele está super feliz com isso. E pronto. Agora, existem negócios que precisam dessa recorrência, das pessoas voltarem, das pessoas se relacionarem. Vou pegar um exemplo, sei lá, um dentista. É importante um dentista, um profissional, né, desse setor, ter um bom posicionamento, ter, né, uma autoridade, ou mostrar os seus serviços, os seus produtos. Vou dar um exemplo. Estava reformando a minha casa e eu precisava de uma pessoa para fazer um cimento queimado na parede. Queria Oh, fazer um cimento queimado. O que eu fiz? Entrei no pode Instagram. vender. Fica muito bacana esse cimento queimado. Entrei no Instagram, hashtag cimento queimado, e fui ver o que tinha de publicação. Aí achei 2, 3 caras no Instagram, daqui de Curitiba, que tinham lá, mostravam eles fazendo, depoimento dos clientes. Claro que eu fui Legal. atrás e conversei com os caras, entendeu? Então, assim,
estar presente, né, e mostrar o seu trabalho, você não precisa sair produzindo 1 milhão de conteúdos todo dia e tudo mais. Mas o que eu defendo, vamos dizer assim, para os meus alunos a produção de conteúdo online nada mais é do que produzir informação para as pessoas tomarem uma decisão. Porque você para e pensa, né? Ninguém vai sair na rua batendo de porta em porta, olhando o comércio para procurar alguém que seja bom de cimento queimado, né? Quer dizer, você tem o teu celular aqui, você clica aqui no teu celular aqui, pô, em 1 minuto você já acha a solução que você quer, né? Então, quer dizer, não Então, tem como ficar de fora disso, né? o cara não tinha 1 milhão de conteúdos lá e dando 1 milhão de Aham, dicas. Ele tinha 10 posts no feed dele, sabe? Mas já foi o suficiente para que eu visse o bom trabalho dele, entrasse em contato com ele, enfim. Então é o que eu falo assim para os alunos: não precisa produzir 1 milhão de conteúdos, tem que produzir os conteúdos certos. sem Né? dúvida. Então, o que eu vejo muitas pessoas produzindo conteúdo sem estratégia, sem conhecer o público, sem saber necessariamente o que eles precisam falar. Então, essas são os atalhos, vamos dizer assim, né? Que quem já está há mais tempo no mercado pode te dizer, porque às vezes as pessoas, né? Eu vou ficar lá postando todo dia no Instagram e tudo mais, não tem problema. Teoricamente, quanto mais, melhor, né? Agora, a gente tem também que produzir alguns tipos de conteúdos de informação que sejam mais direcionados, mais estratégicos para os nossos objetivos. Então, esse é o exemplo, né, do cimento queimado, é um deles. Então, o cara poderia não existir no Instagram, tudo bem, mas eu não queria achar ele, não queria entrar em contato com ele, né? Então, eu acho que não é mais opcional, assim, sabe? É uma coisa que tem que estar e se você, obviamente, quiser aumentar os seus resultados e atrair mais pessoas. E tem um outro ponto também que é importante, que a gente fala muito de empreendedorismo, mas também as empresas hoje, cada vez mais estão buscando os profissionais e entendendo muito a questão comportamental, né? E entendendo muito como que as pessoas estão se posicionando nas redes sociais. Então, pô, legal, o cara foi lá e pô, participa de ações voluntárias, né? Projetos sociais, e o cara tá ali compartilhando tudo isso. O cara, enfim, porque isso também é uma forma das pessoas conhecerem cada vez mais aquelas características, né? E que antigamente as empresas elas olhavam muito assim, pô, legal, currículo é importante, aonde você estudou, qual foi sua faculdade, mas pô, eu quero saber o seguinte, amigão, eu quero que você venha aqui para resolver meu problema, né? Eu quero entender se você está afim do jogo, se você, né, se a cultura da empresa está alinhada com os valores, os princípios, coisas que são muito importantes. E o Facebook, ele de alguma forma, ele é uma vitrine para que as empresas elas consigam ter bastante informações ali para falar, pô, esse cara aqui é um cara que, pô, é bacana, que eu acho que faz sentido para a gente, e outros caras que muitas vezes, da forma como eles se posicionam, acabam ali se prejudicando, né? Nesse aspecto também, né? Porque não é porque é uma rede que é livre, que as pessoas podem falar e compartilhar suas opiniões e etc., que o cara, de alguma forma, se ele tem um pouco mais de ambição, seja sendo dono de um negócio, seja como que queira uma carreira, que ele também não se atente a esses pontos, né? Que eu acho que isso é importante também, até para, né, você como uma especialista nisso, né? O que você acha disso? Hoje em particular, né, atualmente, essa cultura, né, do cancelamento, das pessoas serem muito agressivas umas com as outras na internet, né, por estarem online, é algo é importante, né? Então, ao mesmo tempo em que se posicionar frente a um assunto é importante, mostra, né, que você é uma pessoa autêntica, que você é uma pessoa que tem um senso crítico, são pontos positivos, ao mesmo tempo isso pode também complicar, vamos dizer assim, a sua entrada numa empresa ou a permanência na empresa. Quantos exemplos recentes a gente tem de pessoas que foram demitidas, que perderam contratos, que foram canceladas, né, por essa questão de posicionamento. Então, é um momento muito complexo, assim, para a gente hoje bater o martelo. Eu, particularmente, falo, né, sobre mim, eu uso as minhas redes de maneira profissional, então eu evito ficar até postando coisas pessoais, tá? É uma escolha minha, né? E trabalho ela de forma mais profissional. E dentro disso eu me atenho ao meu tema, né? E evito me posicionar A ou B em assuntos polêmicos, obviamente, né? Que não dizem respeito à minha área. Então, Uhum. eu me posiciono em assuntos que dizem respeito à minha área, sobre, sei lá,
comprar curtidas, né? Eu sou E o que defensora. você acha de comprar curtida? Eu sou defensora ferrenha de que você não deve fazer isso. A não ser que, aí tem o porém, né? Então, a não ser que você queira realmente ter mais seguidores lá e esse número for importante para você. Se você, sei lá, por algum motivo ter mais seguidores para você é importante, fique à vontade. Mas dentro da minha, do meu ver, enfim, eu acho que não é relevante. Então, tem esses pontos. Agora, na perspectiva do empreendedor, na perspectiva do contratante, né, de quem contrata as empresas, a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa nas redes sociais é uma pessoa totalmente diferente do que ela é na vida real. Eu vou dar um exemplo. Sem Eu dúvida. contratei uma moça, ela trabalhava comigo na edição de vídeos. E assim, você olhava o Instagram dela, dava medo. Porque ela curte umas coisas de fogo, umas coisas de dança, umas coisas meio estranhas, assim, para nós, né? Para ela, normal. E o Instagram dela era bem pesado, assim, umas coisas meio com, sei lá, Satã, umas coisas assim estranhas para mim, né? Mas beleza, eu falei, vamos dar uma chance. E a pessoa, na vida real, era uma pessoa muito competente, muito bacana, muito legal, assim, uma excelente funcionária. Até quando ela saiu da empresa, ela pediu para eu recomendar ela para um outro empregador, e eu comentei isso com o empregador dela. Falei, olha, se vocês levam em consideração as redes sociais dela, Não dê se uma assuste. chance, porque ela é uma pessoa totalmente diferente. Assim, era uma pessoa não totalmente diferente. Ela usava lá o estilo de roupa dela e tal. Mas se fosse pelas redes sociais, provavelmente eu não contrataria. Porque era uma coisa, para mim, estranha, né? Então, acho que agora a gente tá nessa onda, né, de diversidade. Então, a gente tem que estar também como contratante, né, contratar funcionários, estar aberto também a ouvir as pessoas, né? Hoje, acho que é uma dificuldade que a gente está tendo, assim, grande nesse sentido. A gente vê nas redes sociais, a pessoa se posiciona, ela fala uma coisa que a gente não concorda, a gente já rotula, a gente já descarta e a gente já ignora e fim de papo, né? Então, e às vezes a gente perde grandes pessoas, grandes profissionais, justamente por não ouvir, né? Então, é claro que a gente só vai saber se a pessoa é boa mesmo se ela entrar, né, na sua empresa, e por isso que tem a entrevista, que tem outros passos mais tradicionais, vamos dizer assim, que podem nos ajudar nesse sentido. Mas redes sociais é algo que, nesse episódio, eu aprendi, né, que nem sempre dizem Julgar o muito. livro pela capa, né? Exatamente, dizem muito sobre a pessoa real que ela é, sabe? Pô, e aí, pô, você foi lá escrever um livro, pô, conta essa história pra gente. Eu escrever um livro foi muito estratégico, né? Então, É. é, Ô, uma Dani, questão de. deixa eu só falar aqui, ô Dani, depois coloca o livro aí pra gente, tá? Pra gente poder mostrar pra toda a galera aí o livro que você escreveu, que foi bem legal. Foi uma questão de estratégia, né? Porque na época eu era muito próxima do Conrado Adolfo, que é uma das pessoas também pioneiras aí do marketing digital, e ele tinha escrito um livro chamado Oito P's do Marketing Digital, e aquilo, assim, catapultou a carreira dele, né, naquela ocasião. E ele sempre me falava, escreve um livro, escreve um livro, escreve um livro, se posiciona, finca aí a tua bandeira e tal. E eu fui lá e acabei escrevendo, né? Que Então, legal. é um livro bem técnico, porque naquele momento da minha vida eu era uma pessoa técnica. Aí que eu Uhum. falei que, né, a gente vem evoluindo junto com o mercado, o meu próprio negócio, a minha experiência como empreendedora, enfim, vai evoluindo com o mercado. E aí escrever um livro foi naquela ocasião muito, né, focado nessa questão de posicionamento, porque para mim, né, para o meu negócio, para o meu segmento, livro dá uma autoridade muito grande. Sim. Então, foi muito nesse sentido, né? Mas no final do dia, foi muito legal você ter um livro publicado, né? Ele foi naquele ano, acho que 2015, que ele foi lançado, um dos mais vendidos na categoria de marketing. Então, eu ganhei do Kotler, ganhei de uma galera que sempre foram referências para Kotler mim, Não é né? fraca não, não é hein? para qualquer um, não, viu? Então, assim, no final das contas foi muito bom, porque acabou impactando muita gente, né? Muitas pessoas acabaram me conhecendo por conta do livro, e ele ter tido, né, bons resultados em vendas também, obviamente, ajudou bastante.
É porque o processo de conhecimento é uma coisa muito doida, né? Assim, o quanto muda, né? E quanto é dinâmico, né? Eu lembro quando eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, isso foi em 94, né? Então, tudo que eu aprendi lá, claro que você tem uma base, né? O Kotter é fantástico em várias situações, mas hoje em dia, grande parte do que eu aprendi lá, eu teria que hoje fazer uma outra faculdade, né? Porque o marketing ele mudou absurdamente, né? Assim, como entender as mídias, como entender as estratégias, né? É aí que Então, eu tenho oportunidades, né? Porque eu fiz exatamente. faculdade de marketing recentemente, fiz uma pós-graduação, acho que foi também 2012, 14 por aí. E assim, eu não vi nada de mídias sociais, né? Então, Estamos falando até de 2000 e eu fui em 2014, eu acho que foi, eu ó, fiz estamos falando pós-graduação e longe fiz assim, numa universidade eh, grande, né? Que foi na PUC. Então, assim, caramba. as pessoas falam, Camila, por que você não vai lá dar o curso? Já era conhecida, né? Por que você não, não vai É lá dar o lógico, curso de. lógico. Não, né? Eu estou aqui como aluna, quero aprender. Então, aí que surge, né, esse mercado dos cursos livres, que é onde eu atuo hoje, em que a pessoa não quer necessariamente fazer uma pós-graduação para ela aprender a mexer no Instagram ou vender pelo Instagram. Ela vai lá, faz um curso de 20 horas, 10 Isso mesmo. horas, 5 horas, assiste uma live e ela já tem, né, a possibilidade de ir aprendendo. Então, acho que isso causa, né, uma oportunidade muito grande, né, para as pessoas aprenderem de tudo e a qualquer momento hoje que a gente tem, né? Então, Você colocou nesse ponto, você acha que as faculdades, elas vão ter que se porque assim, você tem aqueles cursos que são cursos obrigatórios, né, que você, enfim, você pega uma medicina, você pega um curso de direito, enfim, que de alguma forma, né, você tem que estar ali estudando, fazendo, mas você tem várias outras situações, até mesmo falando um pouco aí dessa área de marketing, né, da área de publicidade, e que você pode buscar o conhecimento através de várias possibilidades, né? Quer dizer, você é um caso, né, evidente, claro, de alguém que ensina isso com muita propriedade. Você acredita que as faculdades, elas de alguma forma, elas vão ter que se reinventar e ter vocês como os verdadeiros professores diante desses temas? Porque o que acontece, né? Eu olhando um pouco como curioso dessas situações, eu sempre gostei de aprender com alguém que me trouxe cases e que foram pessoas que sempre tiveram resultado. Porque o aprendizado, tudo bem, você tem pessoas que estudaram muito, que conseguem passar bem, né, a informação, mas você tem pessoas que realmente fizeram história, né, e que trabalharam muito em cima disso e criaram seus cases, né? Então você acha e que também essas novas gerações elas não querem muito mais aqueles assuntos maçantes, né? Elas querem realmente o que consegue colocar em prática, né? Então assim, como é que eu aprendo com os melhores? Como é que eu consigo colocar em prática? Você acha que os modelos de ensino que a gente tem hoje, eles estão aí de alguma forma fadados se eles não buscarem essa atualização e linkar pessoas como vocês junto com eles nessa jornada? O que você acha sobre isso? assim, claro, não é a minha área, então eu não posso É também só um bater o bate. martelo, Não, é um claro. bate. Estamos fazendo aqui um bate-papo e comendo cookie, né? Você quer um café? Eu vou tomar meu chimarrão aqui. Ô, Lincoln, cadê o chimarrão, Lincoln? Pô, o cara ele traz o chimarrão. Mas tudo bem, pode Esqueci ser. de trazer o chimarrão. Deixa eu te falar, velho. O chimarrão Você dá vê, um é a trabalho de produção que a gente fazer. tem, é a produção que a gente tem aqui. Então, um dia a gente vai chegar a ter uma produção boa, tá? Por enquanto é o que tem para hoje. Não. Olha só, eu acho que existe uma cultura muito grande da importância da faculdade, né? Então a gente vê hoje aí cada esquina tem uma faculdade e a pessoa faz a faculdade não pelo aprender, mas é pelo papel ali que ela vai receber no final, enfim. Então, assim, enquanto eu acho que for essa cultura, as faculdades vão continuar, né, tendo a sua importância e tal. Agora a gente começa a ver, né, que o Brasil, de modo geral, ele vive fases, né? E a gente viveu a fase do funcionalismo público, Sim. agora a gente vive a fase do empreendedorismo, a gente vê a fase das startups, a gente vê essas fases, né? Mas assim, eu acho que minha visão muito limitada, né, do assunto, eu acho que as faculdades, de modo geral, vão continuar ainda sendo muito fortes, mas não pelo ensino, pelo diploma, né?
pela pessoa sair dali com o diploma. E eu acho que ainda, na minha visão, ainda é muito utópico a gente achar que vai sair de uma faculdade pronto para o mercado. Acho que, independente do modelo de ensino, dificilmente isso vai acontecer, porque no mercado, no dia a dia, que você vai ter, independente, né? Eu sou engenheiro, sou médico, as situações vão acabar te formando, enfim, o tempo, né, vai formar você. Então, a gente já vê, né, muitos avanços nesse sentido, a própria questão do EAD, né, sendo cada vez mais aceito ou necessário, né, nesses últimos meses. A gente vê a chegada, né, dessa questão da prática, então muitos empreendedores hoje indo para as universidades de administração, porque as pessoas querem isso, né? Então, a gente vê os influenciadores participando de pós-graduação, porque são demandas dos alunos, né? Então, entre eu aprender com uma pessoa lá, sei lá, vou pegar administração, uma pessoa que tem mestrado e doutorado, mas nunca geriu uma empresa, e eu aprender com um influenciador, um cara que é do Instagram e que tem lá 200, 300 funcionários, as pessoas também vão demandar, né, o corpo docente também ser mais atrativo, né? Então a gente começa a ver as seleções, né, de professores sendo montadas. Então, após contratou o Bernardinho do vôlei, não sei quem, não sei das quantas, e isso começa a virar, né, um branding da marca de quem são as pessoas mais conhecidas que elas conseguem atrair para o seu corpo docente. Eu acho que isso tem um apelo de mercado muito grande, né? Então, porque tem uma relevância, porque se a gente for parar para pensar nos modelos antigos, que agora a questão online, né, as pessoas se adaptaram muito rápido, né, até em função da pandemia, de aprender online, né, aulas online. Mas antigamente o que acontecia? Você tinha ali um professor que tinha que se deslocar até uma sala de aula, que ele tinha lá, sei lá, 20 alunos, 30 alunos, a faculdade tinha um custo enorme, né, com toda a estrutura física dela, e muitas vezes ela não conseguia trazer pessoas que já foram testadas muito mais, pessoas que para estar ali dando uma aula para 30 pessoas seria inviável, né? O custo de hora daquele profissional, né? Agora, esse profissional que você consegue trabalhar ele de forma online, quantos alunos ele não conseguiria atingir de uma forma online, dando aula online, né? Então, quer dizer, a faculdade ela acabou sendo ter um facilitador de gerar essas oportunidades e essas conexões, né, com uma condição de custo que seja viável, né, que eu acho que, e por essa razão é que eu coloquei esse ponto, né, porque como você é uma pessoa que está muito linkada em ensinar, né, então eu acho que seria muito nesse caminho. Camila, me fala uma coisa, o que é mais importante para as pessoas que você acredita que as mídias sociais elas impactam na vida dessas pessoas? O que para você hoje é imprescindível, né? Só para a gente poder ter essa visão clara sua. na perspectiva de um negócio, eu acho que é imprescindível você ter uma plataforma das pessoas conhecerem os seus produtos e os serviços. Então, antigamente, né, a gente tinha poucas alternativas para promover o nosso negócio. A gente tinha lá a revista, a TV, o rádio, o panfleto, o cartão de visitas. E hoje a gente tem múltiplas formas, né, de promover o nosso negócio. E aquilo que eu falei sobre a importância do marketing, né? Se você não consegue atrair clientes, você não vai ter um negócio. Então, essas plataformas são imprescindíveis nesse sentido. Você Legal. poder mostrar ou promover para as pessoas, né, a solução do problema ou a oportunidade que o seu negócio pode criar para elas. Então, acho que é imprescindível para fazer essa comunicação. Informar para as pessoas que você existe, que você pode resolver o problema delas, seja tomar um café à tarde ou resolver um problema tributário complexo, entendeu? Então, essa é a abrangência, vamos dizer assim, que as redes sociais acabam dando para as empresas. E como empreendedora, como é que você está gerindo o dia a dia do seu negócio? Quais são os seus desafios? Quais são as suas oportunidades? Quais são as suas crenças? O que você acredita que é importante para você como uma gestora, né? Porque você é uma empreendedora. Fala um pouquinho para a gente olhar esse outro lado e aprender contigo. Eu bem francamente, assim,
Quando eu comecei a empreender muito sozinha, né, eu fui montando a equipe, errei muito, contratei muitas pessoas que não deveriam, e vai parecer muito clichê, mas uma das coisas que facilitou muito, muito, muito a minha contratação, a gestão da empresa, é contratar por comportamento e não por currículo, né? Então isso começou a fazer muita, muita diferença. E dentro desse sentido, você definir quais são os valores, a visão da sua empresa, que tipo de pessoa você quer, o que você tolera, o que você não tolera, né, em relação a funcionários, isso também ajudou muito a gente formar um time, né, de pessoas coeso e que está trabalhando ali de forma direcionada. Então, Você tem sócios contigo na tua operação? sim, aham. Que legal. Então, assim, todo mundo trabalha home office, né? Sim. Desde antes da pandemia, sempre acreditei nesse modelo. E eu não acho que você estar junto com as pessoas vai fazer diferença se você não souber quem você coloca dentro do seu negócio, né? Então, foi uma opção. Eu sempre trabalhei nesse modelo home office por cortar custos, e eu mesmo acho desnecessário a pessoa ir para um lugar, sentar no computador, que ela poderia estar na casa dela. Então, essas questões, né, que a gente aprendeu a contratar melhor, permite, né, que a gente tenha mais, como é que eu posso dizer assim, mais clareza em relação, né, se a pessoa está desempenhando ou não o trabalho dela. Então, maneiras de medir, saber se ela está realmente trabalhando ou não. Então, isso ajuda muito. Então, eu fiz uma conta aqui, a gente economiza por baixo R$ 200.000 por ano só com aluguel, café, salgadinho, papel higiênico, vale transporte, coisas assim, que Sim. a gente não precisaria, né, gastar. Então, esse é um ponto. E, Gerir tua despesa de forma inteligente, né? Quer é, dizer, aonde que o dinheiro tem valor, né? Então, de repente, você pode estruturar melhor esse dinheiro para uma campanha, para uma estratégia de marketing, que é onde realmente está o dinheiro, né? eu Onde está fiz esse dinheiro. um treinamento, né, sobre gestão, enfim, investi aí um dinheiro para aprender a contratar melhor, para que eu Legal, tivesse a possibilidade de fazer essa economia anual, entende? Então, legal. aprendi a contratar, aprendi a demitir, aprendi a gerir, né, as coisas, e hoje esse investimento de, sei lá, foi na época R$ 5.000, me economiza aí pelo menos R$ 200.000 por ano. Não, Então, né, total. E hoje quantas pessoas estão contigo no teu time? está aproximadamente 10 pessoas. Pô, bacana. E hoje as pessoas você contrata de qualquer canto ou é só a máfiazinha aí de Porto Alegre aí? Como é que funciona isso? Assim, como a gente mora numa cidade relativamente grande, com uma quantidade de mão de obra grande, por questões de cultura, a gente opta por contratar aqui. Porque a gente já optou por contratar pessoas de fora da cidade, mas não sei, parece que não rola, porque aqui tá mó frio, né? E aí a pessoa tá lá em Manaus, tipo, tá em outra vibe, tá em outra, assim, só alguns exemplos, né? Então, Sim, como é uma sim. cidade que tem mão de obra, a gente opta por contratar aqui, até para que a gente possa, uma vez por mês, se reunir e fazer um É happy que isso é hour. importante também, né? É, O olho no olho ali, né? Eu acho isso que é, também não dá para ser 100%, né? Em alguns momentos tem que estar ali junto, olho no olho, tomando um café, sim, batendo papo, almoçar, o pessoal ir fazer um dando happy risada. hour. É, isso é legal. Mas assim, se eu morasse numa cidade que não tivesse mão de obra, aí obviamente Sim, tanto claro, faz ia aí, né? buscar. Uhum, Mas, entendi. Pô, que legal. Pô, Camila, deixa pra gente aqui um recado, né, para os nossos insiders, né, que é a turma que segue a gente aqui no canal, que segue a gente no podcast, de empreendedorismo, de carreira e desse mundo aí que é o mundo que você vive, para que realmente as pessoas, né, possam continuar empreendendo, né, entendendo o quanto é bom, o quanto é gostoso empreender, por mais que seja difícil, tenha uma série de perrengues aí para a gente estar resolvendo no dia a dia. E uma coisa que eu acho que é fundamental a gente deixar como recado também aqui para essa turma, que é assim, gente, você pensou em Facebook, você pensou em mídias sociais, você pensou em, poxa, como fazer, de que forma fazer, como entender, é só você procurar esse nome, Camila Porto, né? E eu não tenho a menor dúvida que você vai estar sendo muito bem acolhido e com a pessoa que, pô, tem um nível de conhecimento gigante, né? Então, vamos tentar procurar encurtar espaço e não ficar conversando, vai para cá, vai para lá, vai direto na fonte, né, Camila? É isso ou não?
Sou suspeita para falar, mas você tá, você tá falando, sim, veio. Eu busco sempre ser bem realista, tá, com os meus alunos, e essa é uma dificuldade que eu tenho enfrentado no mercado, de modo geral. Muita gente nova entrou agora no mercado, fazendo propostas mirabolantes, que daqui 1, 2 anos essas pessoas não vão estar no mercado para cumprir essas propostas, né? Essas promessas que elas estão fazendo. E as pessoas querem que eu prometa as mesmas coisas, mas eu não posso fazer isso. Por isso que eu já estou aí há mais de 10 anos no mercado. Tem Né? razão. Então, é um ponto que é difícil, né? A gente lidar com essas ondas. Não é a primeira vez que tem essa onda, né? Mas é por isso que eu estou há 10 anos no mercado e a maioria das pessoas que começou comigo lá atrás acabou ficando pelo caminho, né? Enfim, por escolhas pessoais ou por não ter conseguido. Mas, assim, sobre dicas, enfim, que eu daria, eu acho que é muito, muito do estilo, né? Eu sempre tive, assim, na minha cabeça, que o negócio é um meio para mim, né? É um meio para que eu tenha um estilo de vida, uma qualidade de vida que é o meu ideal, né? Então, eu já fui de trabalhar 20 horas por dia, final de semana, feriado, aniversário, trabalhei muito, 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 mas eu sempre tive essa visão de que era algo temporário, né? Então, hoje eu não gosto muito, né, daquele estilo trabalho enquanto os outros dormem, sabe? Mas no passado eu precisei muito, né? Eu falo que para eu ganhar São dinheiro, as fases, né? para eu ganhar dinheiro dormindo, eu já precisei ficar muito tempo acordado. Então, eu queria só deixar isso assim para as pessoas, principalmente para quem está começando, não achar que é um glamour você trabalhar 24 horas por dia, isso não é legal. Mas se você precisar, trabalhe, porque, né, se você tem um propósito lá na frente, você poder daí aproveitar e desfrutar desse seu esforço inicial, né? Porque ter um negócio é igual quando um avião está decolando, né? O maior esforço que ele faz é para decolar e sair do chão, e depois ele vai tranquilo. Então, o que eu aprendi ao longo desse tempo é que a empresa sempre foi um meio para mim. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, né, que trabalharam a vida toda, acumularam capital e depois, quando estão lá mais velhas, já não têm mais saúde, perderam os filhos, enfim. Aí elas querem aproveitar e curtir. Então, buscar esse equilíbrio, sabe? Trabalhar quando for precisar, mas desfrutar também quando der, eu acho que é importante. Esse foi um dos aprendizados assim que eu tive ao longo dos anos, sabe? Porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer, e aí a gente, às vezes, investe todo o nosso tempo, a nossa energia, tudo ali, e pode ser que ali na frente você não consiga desfrutar daquilo. Então, o meu estilo de empreender é um pouco esse. Eu não tenho um negócio gigante, eu não tenho muitos funcionários, e eu acho muito legal quem tem, nossa, eu acho incrível isso. Mas o meu estilo não é esse, porque eu sempre achei que o negócio é sempre o meio, né? Não é o fim. Então, eu sempre usei o negócio como uma plataforma para eu ter o estilo de vida que eu sempre quis, aceitar ali os perrengues que eu estava disposta a aceitar, e esses são os meus limites. Então, traçar esses limites eu acho que é importante. Assim, uma coisa que eu aprendi saiba o quanto você já é bom para você, é satisfatório. Senão você entra numa espiral de que nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E se você não tem um real propósito, né, daquilo, olha, eu quero ter uma empresa grande para isso, para isso, para isso, porque é o meu sonho, você vai começar a trabalhar por trabalhar, e eu acho que isso é muito, muito cruel, assim, com o passar do tempo, sabe? Então, esses foram aprendizados que eu tive, assim, porque eu já entrei nessa onda, né, de trabalhar pelo trabalhar, de ganhar dinheiro pelo ganhar dinheiro, e pessoalmente não foi muito legal, então eu aprendi da pior maneira possível isso. Você sabe que esse teu testemunho que você colocou aqui, ele é fundamental, né? Essa clareza. E eu compartilho assim 500.000% dessa forma que você tem de pensar, porque no final do dia a vida é só uma passagem, né? Então a gente não vai ficar aqui para semente, né? A gente costuma dizer isso, né? Que a gente não fica para semente. E eu acho que quando a gente vai fechando ciclos, né? Então você tem o ciclo da infância, da adolescência, o ciclo da carreira, né? Que você tem que buscar muito conhecimento,
mas em algum momento esse conhecimento tem que se tornar sabedoria, né? Para que você realmente faça boas escolhas ao longo do tempo. Quando você tem um negócio, aquela primeira etapa do teu negócio, que é você, eu sempre falei para os meus amigos que eu queria ser o empresário mais pobre do mundo, né? Esse era o meu lema, porque eu queria ter uma empresa rica, mas eu queria ser um empresário pobre num determinado momento da minha vida. Só que esse momento, e normalmente eu sempre falo para os meus amigos, cara, até os 30 anos de idade, faça tudo e um pouco mais pelo seu negócio. E valorize cada conquista. Invista no seu negócio. Então, você começou a ganhar dinheiro, mas assim, poxa, eu com 24 anos eu estava morando numa kitnet, andando de trem, andando de ônibus, andando de metrô. Será que o dinheiro que eu comecei a ganhar ali, eu não poderia investir no meu negócio ao longo, até os 30 anos? Porque dos 30 até os 85, o que é Deus, não está na nossa mão, né? Deus é que sabe. Mas a gente tem tanta coisa boa pela frente, né? Para viver, para desfrutar. Mas a vida é um equilíbrio de vários pontos, né? Onde você tem que ter tempo para cuidar da sua saúde, onde você tem tempo para o seu lazer, para o seu hobby, para tudo aquilo, para a sua família, para tudo aquilo que você gosta, porque no final do dia é a quantidade de boas sensações que a gente acumula ao longo da nossa vida, né? Então, se você tem boas histórias para contar, é porque você foi acumulando isso ao longo do tempo. E essa relação com o dinheiro é uma relação que está muito linkado a, né, a gente conversou um pouquinho antes, que assim, o dinheiro ele é bom, ele resolve problemas, mas você não leva ele para lugar nenhum. Então, de alguma forma, não ser escravo do dinheiro e não ser mendigo do dinheiro é muito importante, né? Então, você ter esse equilíbrio, como você falou, ele te ajudou muito, e eu não tenho a menor dúvida que você acaba indo muito mais produtiva, né, muito mais feliz e rentável, porque você, primeiro, antes de você ser um profissional de sucesso ou um executivo de sucesso, você é uma pessoa de sucesso. Eu acho que esse é o grande ponto aí dos empreendedores, né? Você É, ser essa pessoa, né? eu acho que eu resumiria essa questão toda, né? Que o dinheiro te dá escolhas. Sem dúvida. Você pode escolher trabalhar muito, criar uma empresa gigante, milhares de funcionários, ele vai te dar essa escolha. Ou você pode escolher se aposentar com 30 anos e viver ali, né, super bem, com investimento, e ir para a praia e tal. Ele te dá a escolha. Eu acho que esse é o que o empreendedor acho que tem que buscar isso. Olha, não estou mais feliz com o meu negócio, você tem a escolha de sair, você tem a escolha de vender, né? Você não tem que ficar preso a ele. Então, acho que esse é o ponto. E na medida em que você começa, então, a entender que o dinheiro te dá a escolha, né? Você vai ficar mais feliz porque você vai poder dormir à noite sabendo que se você não curtir mais o teu negócio amanhã, mudar de ideia, você vai fazer outra coisa e tá tudo bem, né? Então, o ponto, às vezes, é essa questão, né? Às vezes a pessoa não tem escolha, seja um empreendedor ou uma pessoa que trabalha com carteira assinada, a pessoa não tem escolha e ela tem que ficar ali 30 anos trabalhando porque ela não tem outra alternativa. Então, acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive. Show. Trabalhei muito, conquistei muitas coisas para hoje eu ter escolha. Então, eu posso escolher estar aqui hoje batendo um papo com vocês, Que legal, que legal. ou posso escolher, né? Tenho outras oportunidades, outras coisas, mas eu não Ou ir tenho. para uma cafeteria com as amigas e comer as cucas, né? E Então. tomar um expresso, um cappuccino, Ou né? E não, fica, né? Eu posso vir aqui, escolher, gravar aula e lançar um curso, fazer uma é isso. live, contratar pessoas, enfim, eu tenho a escolha, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, Fechou. que às vezes, às vezes eu tenho medo, né, de falar sobre esse assunto para não parecer muito clichêzão, assim, né? O dinheiro e blá, 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 mas quando você não tem, você sabe que faz falta. Boa, total, Mas total. quando você tem, parece que é uma conversa que não cola, né? Mas então, eu acho que para mim funcionou bem assim, entender que eu tenho escolha. Eu posso trabalhar até meia-noite hoje se eu precisar, ou se eu quiser, e amanhã eu posso dormir até meio-dia se eu precisar ou se eu quiser, né? Então, acho que Isso aí. essa é a busca, assim. Eu busco isso, escolhas, né? Não Que estou bacana. feliz, joga, vai para a próxima e assim vai. Legal. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, né? Do nosso bate-papo. E, Lincoln, produção, temos mais alguma pergunta aí para nossa amiga? Como é que estamos aí? Ou está satisfeita? Peguei, bom, o Lincoln estava aqui agora, tirando um cochilo aqui, eu acabei, né, tendo que dar uma cutucada aqui, porque, pô, a gente paga para isso, né, para estar atento com as coisas, tudo,
Mas, infelizmente, você sabe disso, né? Esses estagiários aí, né? E aí, Lino, como é que é? Conta aí. Eu ia só pedir mais uma dica, né? Pra gente fechar Então com vai. chave de ouro. Dar aquela dica para quem tá começando ou para quem já tem um negócio no Instagram ou no Facebook e nas mídias sociais gerais. Qual a dica de ouro que você dá para essas pessoas? Que não existe. Fazer o curso da Camila, é lógico. Não, Dica assim, melhor. eu acho que é cuidado com as economias burras que a gente faz, né? Às vezes a gente quer fazer sozinho, ou quer economizar daqui, e acaba perdendo mais tempo, mais dinheiro. Então, cuidar com essas economias aí que a gente pode estar economizando centavos e perdendo aí muito tempo, muitas oportunidades querendo resolver tudo sozinho. Ou seja, se tiver que fazer, faça a coisa certa com a pessoa certa. Tá certo? É isso aí. Camila, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente no canal, no nosso podcast. Galera, espero que vocês aproveitem muito toda essa aula, todo esse aprendizado, né? A gente hoje em dia no canal e no podcast, principalmente no podcast, a gente fala muito para a turma valorizar aquele momento ali que você está indo trabalhar, né? Então você está indo ali de metrô, de trem, de ônibus, de carro, e que muitas vezes você está perdendo tempo, né? Às vezes você perde 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Vamos ganhar tempo, né? Porque uma aula como essa aqui é ganhar tempo demais. Então, obrigado, né? Que Deus continue aí sempre protegendo vocês, que a sua carreira cada vez mais, enfim, esteja alinhado com tudo aquilo que você está buscando. E desde já a gente te agradece muito por você estar aqui com a gente, tá bom? Valeu, obrigada, pessoal. Espero que de alguma forma aí tenha ajudado. A gente falou de vários assuntos, mas o importante é sempre continuar estudando, continuar buscando fontes e se alimentando, né, de coisas positivas. É isso aí, Saitres. Valeu, galera!